Alô, belas e belos. Pintei o meu cabelinho, que já estava a precisar. Fiz as minhas unhas. E como é que é? Venho por este meio, uma vez mais, perguntar-vos como é que vocês estão. Se já falaram com Deus hoje. Eu tenho partilhado convosco histórias que eu quero que vocês as levem e as tomem como algo que não é para ser levado para a vossa vida. No entanto, não devem deixar de questionar sempre que frequentam uma igreja e ter atenção a tudo aquilo que eu tenho vindo a dizer, porque não deixa de ser uma verdade, não é? Isto pode não se aplicar a todas, mas daquilo que eu vivi, daquilo que eu experienciei, daquilo que eu fui vendo ao longo de tantos anos e até a um passado recente, até agora, há pouco tempo, aqui em Lisboa. Aqui em Lisboa faz um ano que eu aqui estou e, portanto, neste último ano eu frequentei muitas igrejas e vi muita coisa que foi bom eu ter visto para continuar com a minha fé no meu cantinho e ser como muitas pessoas independentes aqui na internet que apenas fazem vídeos. Nomeadamente há um grande dos grandes aqui na internet que eu adoro, e ele próprio é um homem já casado e com filhos e que frequentou muitos anos a igreja e que chegou a pregar numa lá no Brasil, e ele próprio deu o seu testemunho e falou realmente aquilo que eu também tenho vindo a falar e aquilo que eu realmente experienciei. E ele, como um escolhido, afastou-se de toda a gente, afastou-se das igrejas, apenas faz vídeos na internet conforme também a sua sabedoria e a sua jornada ao longo da sua vida e daquilo que também vai estudando sobre a Bíblia, porque acaba por ser uma vivência contínua e um estudo contínuo. E ele é maravilhoso e vê-se mesmo que é humilde, sem farsa. Não é mesmo... Porque nós, escolhidos, nós percebemos logo, sabem? Nós percebemos logo quem é que anda aqui só para pedir as bênçãos e é falso e invejoso e passa a mãozinha nas costas e sorri e tem inveja umas das outras na igreja, não é? Isso é feio, isso é muito feio. E Deus não quer isso. Não quer que só peçam e que não passem pelo processo. Não quer invejas, não quer nada que o desagrade. Vanglória, não quer tantas outras coisas. Quer sim um coração sincero, humilde, genuíno, pecador também. Ele não pede pessoas perfeitas, pede sim pecadores, precisamente para os preparar e para os abençoar como tanto ele deseja. Só que lá está, ele também vê. Ele vê quem é humilde, ele vê quem está disposto, ele vê quem é verdadeiro, ele vê quem é genuíno, ele vê quem não tem maldade, ele vê quem não tem inveja, ele vê quem não tem, quem não é fofoqueiro, quem não anda aqui a competir e a comparar-se uns com os outros. E tantas outras coisas que eu poderia aqui referir. Mais duas histórias, porque são infinitas as histórias e eu quero mesmo reportá-las e retratá-las para que vocês possam perceber quando frequentarem as igrejas, para que também, quando lá forem e
e depois de me ouvirem, quero que também façam essa análise. E não quer dizer que essa análise seja a vossa decisão final, e não quero que se baseiem apenas nisso para haver uma saída definitiva, não, de todo. Aquilo que eu quero é que vocês percebam aquilo que Deus quer de vocês. E eu acho que mais do que frequentar igrejas é ser a igreja cá fora, eu já disse isto. Porque a igreja tem de habitar dentro de nós. Tem de habitar em tudo. Em alguém precisar de ajuda num multibanco, na rua, numa fila de qualquer coisa, numas escadas, a ir com as compras não sei para onde, uma dificuldade, um caminho que não sabe e nós vamos lá, uma palavra amiga, ouvir as pessoas quando desabafam, e ter esta escuta bem ativa, não é só estar a ouvir e estar sim, oi, não sei o quê, eu já volto e tal. Sim, diga, o que é que você estava a dizer? Percebem? Estar ali, mas estar com pressa e não ter esta predisposição realmente para ouvir a pessoa. Mas eu não tenho tempo porque tenho uma vida. Sim, tens vida, mas em primeiro lugar não há tempo para Deus. E isto é uma coisa que a mim também me faz muita confusão, que é haver dias específicos, haver horas específicas, haver, sei lá, haver coisas, como é que eu ia te explicar? Haver tempo para Deus, esta coisa de ter que haver tempo para Deus. Deus já tem que habitar e acordar contigo. Ele tem de estar contigo e dentro de ti desde manhã até te deitares. E por essa razão é que não tem de haver aqui um dia específico e uma hora específica para o fazer. Eu, por exemplo, falo por mim, quando tiver filhos, quando igualmente tiver uma vida para gerir, quando tiver, não é? Todas estas coisas, eu vou para o trabalho, é com ele que eu falo, a tomar banho é com ele que eu falo, a comer igualmente, tipo, ele já tem, Deus está connosco, percebem? Desde manhã até à noite, e por essa razão é que isto já devia ser uma coisa tão natural e não necessariamente aquela coisa de estou ocupada a semana toda porque é o trabalho, os filhos, é não sei o quê, e agora ao domingo, pronto, ao domingo sim, vou-me vestir e vou lá. Vou lá conversar, vou ver as pessoas, vou ver como é que está tudo, vou orar a Deus, vou pedir e agradecer e pronto. E depois leva-se o resto da semana, ou vai-se lá de meses a meses, ou uma vez num ano. Das duas uma. Ou frequenta-se a igreja e frequenta-se a igreja com todos estes contras, percebem? E pronto, e a pessoa leva com tudo isto, com as falsidades, com as hipocrisias, com o choro constante, com as energias pesadas que frequentam a igreja, com estes fofoqueiros, com estas pessoas que tendem a querer saber imenso sobre a tua vida, não é? Porque depois eles são muito assim, quando tu entras numa igreja, eles querem saber mais do que a tua própria família. Estão a perceber? Querem saber de onde é que vens, qual foi a igreja que frequentaste, como se isso viesse depender de alguma coisa. Parece que é aqui uma rivalidade. Querem saber, não é? O que é que frequentaste, querem saber tudo. Onde é que trabalhas, quem és casada. Bem, enfim. Como se isso fosse realmente depender e para alguma coisa e contribuir para aquilo que quer que seja dentro de uma igreja, sendo que o propósito e aquilo que mais nos chama e aquilo que realmente nos chama realmente e que o intuito, o motivo que nos leva a ir é somente a Cristo.
Porque é assim, porque se for para confraternizar, das duas uma, ou a pessoa é realmente um mendigo e vive na rua e vê aquele bocadinho, aquele momento para estar com pessoas e conversar, ou então nós fazemos isso tipo na nossa vida cá fora, não é? Porque, pronto, organizamos jantares cá fora, não digo que não façam na igreja, até porque eles fazem imensos. Fazem imensas festas e imensas celebrações, digamos assim. É um dia das mulheres, depois é um dia só para os homens, depois é o Natal, depois é... Há sempre, todas as semanas ou uma vez no mês, há sempre qualquer coisa. Mas se for somente por isto, porque é assim, quando se leva Deus a sério, leva-se Deus realmente muito a sério. E não conseguimos, não é não conseguir ver alegria, não é não conseguir ver momentos felizes, não é nós não celebrarmos, não é nós não celebrarmos a vida e Jesus Cristo, não é? E um nascimento, um aniversário, o que quer que seja. Mas a igreja devia sentar-se realmente a Cristo, somente a Deus. Nós irmos lá para falar com Deus. Percebem? Não é fazer disto um pagode, não é fazer disto... Porque agora até já há louvores, tipo, em samba. E já houve piada em funk. E eu acho que as pessoas estão a perder esta religiosidade que havia desde há muitos anos. Antigamente era uma coisa muito séria. E eu sou dos anos 90 e falo por mim. Era uma coisa muito séria, era uma coisa sagrada. Hoje em dia já não é bem sagrada. Eu só para vos dar um exemplo, eu nem vou dizer o nome aqui da igreja porque eu não venho para nomear nomes, eu não venho para nomear igrejas, jamais o faria. Eu não venho em modo de julgamento, eu venho em modo de constatar factos. E não estou aqui a pôr em causa ninguém, jamais o farei. Quem sou eu? Só Deus. E esse mesmo, tão grande e tão bom, tão bondoso, não o faz. E perdoa-nos. Só para terem uma ideia, eu fui várias vezes a esta igreja e eu ao início fiquei imensamente empática e chocada com a situação e de veras solidária, porque havia uma senhora, a igreja estava cheia de gente e havia uma senhora que foi lá na frente e o bispo chamou e não sei o quê. E ela começou a invocar e a dar a entender que tinha, né, o espírito maligno dentro dela. E depois começou a gritar, a dizer que os filhos tinham falecido, que os mataram. Pá, uma história assim. E eu dou-me para chorar, não é? Fiquei comovida. Vou lá a segunda vez, num outro dia. E entretanto o bispo ia ao microfone e tentava fazer com que o espírito saísse, não sei o quê, e todos nós ali também, não é? Uma forma, eu por mim falo, não é? De forma séria, como sempre fui em toda a minha vida. E como levo a espiritualidade tão a sério, não faço caso, não me rio e não acho piada nenhuma. Pronto, quando não levam estas coisas a sério, porque isto é sério, e super solidária com a situação, comecei também, não é? A pedir a Deus e tudo, que curasse a senhora, que tudo isto saísse e que ela conseguisse superar a morte dos filhos, etc. Quando eu vou lá numa segunda vez, a mesma história. Eu vou lá uma terceira vez e apercebo-me que esta senhora é contratada para fazer este teatro. Percebem?
Percebem a gravidade? Tudo bem, se isto se é para dar a entender e para representar, para fazer ver às pessoas que o mal existe, pá, mas daí a pessoa estar a fazer mesmo aquelas vozes ao microfone sabem, aquelas coisas mesmo e que são sérias, atenção, isto é muito sério. A pessoa quando está possuída, quando está a incorporar, quando está com coisas dentro dela e que lhe foram emanadas, rogadas, que lhe foram postas por palavras, por comida, por roupa, por objetos, por fotografias, qualquer coisa que possam fazer contra a sua vida. Mas daí, isto é real, mas daí a arranjarem alguém para o bispo estar a dizer às pessoas, estão a ver? É isto que acontece e tal, e não sei o quê, e bababá. Não é preciso tanto. Não é preciso tanto e ao invés de nos centrarmos nestas questões, centremo-nos no Deus poderoso que nos livra de tudo isto. E bastava uma oração, e uma oração de todo o coração, com toda a força, para realmente desfazer todos estes laços hereditários, todas estas, não é? Todas estas forças malignas, estas correntes, estas cadeias, e de modo a libertar-nos de tudo isto. Pronto, fiquei realmente fogo, não é? Meu Deus, até que ponto é que é necessário tudo isto? E como falei também no vídeo à tarde, em que fazem muito esta coisa, não é? De nos dirigirem-se a quem os visita como se eles fossem santos, e como se eles não fossem ainda pecar até o resto das suas vidas, até morrerem, sabe-se lá o que é que não fazem, e se calhar fazem muito pior do que nós, porque se calhar os nossos erros em comparação com os deles são mínimos, e começo já por dizer que só o facto de haver aquilo que nós tão bem sabemos, não é? Das pedofilias, os dízimos, aquilo que eles fazem, não é? E o tanto que celebram à conta de muita gente que, se for preciso, empenha-se, que é mesmo assim, dá casas, dá tudo. Porque depois é muito assim, se tu não deres o dízimo vais para o inferno. Onde é que isto está escrito na Bíblia? Onde é que Deus vai-te amaldiçoar, que é mesmo assim? Ou melhor, onde é que Deus não te vai abençoar só porque tu não dás o dízimo? Há tanta coisa que eu vos quero contar, tanta coisa que, pronto, vamos com calma, não é? Porque é muita coisa. Não deixem que coloquem a mão sobre a vossa cabeça. Não deixem. Façam vocês a vossa oração para com Cristo. Em vez de correrem aos padres e aos bispos, façam-na vocês, diretamente com Deus. Sejam honestos, sejam humildes. Confessem os vossos pecados a Deus. É isso. Desculpem a minha tamanha seriedade, mas é que realmente eu vivenciei muita coisa. Daí a minha seriedade. Só Deus para vos libertar. Não são precisos papéis, não são precisos dízimos, não são precisos t-shirts com frases mirabolantes, não são precisas pulseiras, não são precisos tantas outras coisas. É preciso amor, sinceridade e arrependimento. E é isso. Um beijinho muito grande, já sabem. Com amor, Neisa Vicente. Beijinhos. E obrigada por me assistirem.
Terei muito para vos contar. Até amanhã. Fiquem com Deus.